Pois é, as mídias sociais começaram na forma de fóruns de discussão para você trocar ideia com pessoas que têm mais ou menos os mesmos interesses que você. Mas gradativamente elas têm se transformado em plataformas para você assistir coisas como pegadinha e adolescente fazendo coreografia. Esse processo de transformação das redes sociais é igualzinho à experiência de assistir Lost nos anos 2000. A gente começou porque era realmente uma coisa muito legal, no meio do caminho foi piorando cada vez mais, e daqui a pouco a gente estava lá se perguntando por que a gente estava perdendo nosso tempo assistindo a 20ª temporada daquela fumaça preta que obviamente não ia levar a lugar nenhum. Então cabe perguntar qual que é a grande magia das redes sociais que mantém a gente preso aqui. E, mais importante, qual que é o futuro inevitável dessas ferramentas? Eu respondo a seguir. Olha, a primeira coisa que você precisa saber sobre as mídias sociais é que um canal do YouTube precisa de curtidas e seguidores para poder chegar a mais gente. Então vê se dá aquela força pra gente antes de continuar o vídeo, tá bem? Bom, vamos começar do começo aqui. Se as redes sociais fossem tão ruins assim, como que elas dariam conta de prender tanta gente aqui por tanto tempo? Para explicar isso, o Tristan Harris, que é especialista em ética da tecnologia, tem a melhor analogia de todas. Imagina que você está numa estrada, indo para o litoral, aí lá na frente você vê que aconteceu um acidente sério. Carro capotado, ambulância, helicóptero da Atena, a porra toda. Quando o seu carro passa pelo acidente, você vira o rosto para olhar. Nem que seja por um segundo. É uma coisa meio inevitável, aquilo ali chama a nossa atenção. Pois é, mas se as estradas fossem gerenciadas do mesmo jeito que as redes sociais, o simples fato de você ter parado para olhar o acidente seria suficiente para o algoritmo entender que o que você quer mesmo é ver carro estraçalhado. O algoritmo ia criar um engavetamento gigantesco, de São Paulo até Bertioga, só para garantir que você vai ver acidente de carro até não aguentar mais. E aí depois ele vai substituir isso por uma coisa ainda mais idiota. Agora, é claro que isso não foi um desejo racional seu. Ninguém em sã consciência tiraria o carro da garagem só para ir ver um acidente na estrada. Da mesma forma que ninguém deixaria de fazer nada na vida para ir assistir 2 horas consecutivas de vídeo de gatinho virando cambalhota. Mas na prática é exatamente isso que acontece. Daqui a pouco você está ali preso naquele loop infinito e já nem lembra mais por que você pegou o celular em primeiro lugar. Agora, é óbvio que nada disso acontece porque o algoritmo das mídias sociais é burro, e não consegue entender que o que a gente queria mesmo era dirigir para chegar na praia para tomar uma água de coco. Os algoritmos, claro, são deliberadamente programados para capturar a nossa atenção e manter a gente conectados o máximo possível de tempo. E é óbvio que eles fazem isso com o objetivo de vomitar o máximo possível de propaganda na nossa cara, porque é assim que eles ganham dinheiro. Todo mundo já deve ter visto aquele documentário, O Dilema das Redes, que discute esse contexto muito bem, embora ele tenha um problema muito crítico que eu vou mencionar a seguir. Mas para quem não viu, e eu recomendo que vejam, na prática, vários especialistas no documentário vão chegar ao consenso de que a combinação de redes sociais gratuitas com a necessidade delas serem financiadas de alguma forma acaba gerando inevitavelmente esse modelo horrível, que transforma as pessoas nessa espécie de ameba zumbi que vive aprisionado numa bolha. Se a gente fosse resumir todo o conteúdo do documentário em uma única frase, seria aquela frase famosa, se você não paga pelo produto, é porque o produto é você. E sim, essa é a mais absoluta verdade. Pelo menos na forma como a nossa economia está estruturada, é exatamente assim que as coisas funcionam. E esse é justamente o problema do documentário que eu mencionei antes. Embora ele faça discussões super relevantes e alarmantes sobre as mídias sociais, ele não parece perceber que esses problemas não são problemas específicos das mídias sociais. Ora,
quando a gente assiste TV, será que a gente também não é um produto vendido para as emissoras, né? Exatamente com o mesmo propósito de consumir propaganda? E veja, eu não estou negando que as redes sociais elevam isso a um novo patamar, né? Até porque elas têm a capacidade de segmentar a propaganda no nível individual, né? Desenhando a estratégia que vai funcionar melhor para você, de forma muito particular. E é claro que com essas questões as redes sociais também vão gerar uma série de efeitos colaterais que também são novos, né? Um vício absurdo, a polarização política, uma frustração porque a pessoa se compara com a blogueirinha que vive à base de quiche de ricota e chá de kombucha, né? Sem contar todo tipo de humilhação pública aos quais as pessoas se submetem para tentar viralizar na rede. Então, assim, ok, né, todas essas coisas elas são relativamente novas, né, mas tudo isso é apenas uma etapa de evolução de um processo que não tem nada a ver com as redes sociais. Né? Eu me lembro, por exemplo, que quando eu era mais novo, tinha uma discussão sobre o fato de que a TV a cabo, que era uma novidade na época, estava se tornando um problema sério para o sedentarismo infantil. Porque ela finalmente permitia que o moleque ficasse 24 horas por dia sentado na frente da TV assistindo desenho animado, né? E aí, diante dessas discussões, você acha que a TV a cabo moderou o conteúdo dela para evitar esse efeito colateral? Né? Você acha que o pessoal do Cartoon Network falou, porra, pessoal, vamos ver se agora das 9 às 11 da manhã a gente para de passar o Tom e Jerry, né? Vamos começar a passar leilão de gado Nelore, né? Para ver se a molecada vai fazer uma atividade física? É óbvio que não, né? As coisas continuaram seguindo o seu rumo enquanto a propaganda pressionava cada vez mais as fronteiras da ética, né? E repara que nem sequer a estratégia de segmentação dos anúncios é uma coisa exatamente nova, né? Por isso mesmo que só tinha propaganda de brinquedo no Cartoon Network. Mas todas as vezes que um anunciante optava por colocar uma propaganda na revista A ao invés da revista B, né, colocar um outdoor no bairro X ao invés do bairro Y, ele estava usando todos os recursos disponíveis para fazer exatamente aquilo que as mídias sociais fazem hoje, né? E ainda que as mídias sociais sejam um estágio importante nessa evolução, nós tivemos vários estágios anteriores desde o surgimento da propaganda, né? Mas a lógica, a direção sempre foi exatamente a mesma, ou seja, criar a qualquer custo propagandas que sejam absolutamente irresistíveis, né? E fazer as pessoas assistirem essa propaganda o máximo que for possível. Nesse sentido, que é o sentido mais importante, as redes sociais não são absolutamente nada de novo, né? Elas só continuaram tornando o processo cada vez mais e mais eficiente, né? E eu nem preciso dizer que a tendência é justamente a coisa continuar evoluindo nessa direção, né? Porque essa é uma imposição do nosso modelo social, né? Esse é exatamente o ponto que os especialistas em redes sociais parecem não conseguir perceber. O Jaron Lanier, por exemplo, que é especialista em computação e também é o autor do livro 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais, é um ótimo exemplo disso. Para ele, o grande problema é um modelo de financiamento das redes sociais, né? E esse, inclusive, parece ser uma espécie de consenso entre os especialistas, né? A ideia básica deles é de que nós deveríamos pagar pelo serviço das redes sociais, porque assim elas não seriam obrigadas a usar esse modelo merda de algoritmo para vender propaganda pra gente, né? Mas o Jaron Lanier em si, ele ainda vai além e desenvolve um conceito que ele chama de data dignity, né? Que é aquela ideia de que as pessoas deveriam poder escolher se elas querem ceder os dados delas para as big techs e deveriam poder ganhar dinheiro vendendo esses dados para elas, né? Em suma, ele acha que a melhor solução para um problema que é obviamente capitalista é envolver mais capitalismo ainda, né? Não tem como dar errado. O que você faz quando a privada da sua casa entope? É lógico, você toma 10 comprimidos de laxante e senta e tenta desentupir na base da diarreia, né? É óbvio. Bom, claro que tornar as redes sociais pagas implicaria em excluir delas um contingente gigantesco de pessoas que não tem como pagar pelo serviço, né? Mas impedir que as pessoas tenham acesso às redes sociais é uma coisa muito pior do que impedir que elas tenham acesso, sei lá, ao Netflix,
né? Isso porque, pro bem ou pro mal, é aqui nas redes sociais que boa parte da interação das pessoas acontece hoje, né? É aqui que as pessoas buscam informação. E a possibilidade das pessoas venderem os seus dados para as Big Tech só piora as coisas, né? Porque isso permitiria que as pessoas mais ricas abrissem mão desse dinheiro, né? E consequentemente da manipulação dos algoritmos, enquanto as pessoas mais pobres, que dependeriam desse dinheiro para ter acesso, seriam feitas de massa de manobra com ainda menos restrição do que as redes sociais já enfrentam hoje, né? Ou seja, isso elevaria as questões de desigualdade social para um patamar completamente novo, né? A gente estaria falando efetivamente de criar duas classes completamente diferentes de ser humano. E o mais curioso dessa história é que quando o Jared é confrontado com esses argumentos sobre exclusão social, ele desvia do tema, dizendo que no passado nós conseguimos resolver o problema do acesso à informação criando livrarias públicas e que então a gente encontraria uma solução para isso também, né? Bom, primeiro que ele nunca deve ter ido procurar a livraria pública de Piraporinha do Norte, né? Mas sim, de fato, dentre as opções que estão disponíveis no cardápio de uma economia capitalista, a ideia de serviços públicos ainda é a menos pior. É a única circunstância em que você usa um produto gratuito sem que você vire o produto. Mas, sendo esse o caso, por que então não chegar à conclusão de que a única solução possível é expropriar essas empresas gigantescas, né? Torná-las empresas de fato públicas, né? É claro que isso pode parecer uma coisa muito radical para algumas pessoas, mas isso só parece radical por conta da nossa dificuldade de lidar com uma verdade extremamente simples e reiteradamente comprovada, né? Enquanto as redes sociais ou qualquer outro segmento da economia estiver operando pela lógica de mercado, né, a única variável que realmente interessa é a eficiência em gerar lucro, né? Qualquer outra discussão que a gente queira ter sobre ética, sobre liberdade, sobre direitos, é fumaça, né? Não tem importância nenhuma. Eu falei um pouco sobre isso no meu vídeo sobre inteligência artificial, tá? Eu vou deixar o card aqui. Lá eu disse que o uso da inteligência artificial é inevitável porque a vontade do capital se multiplicar já é uma inteligência artificial, né? Empurrando a economia nessa direção. Aqui, no caso das mídias sociais, a gente pode usar exatamente a mesma analogia, né? Os algoritmos da mídia social são só uma consequência de um algoritmo anterior, né? Que é justamente o algoritmo do capital buscando, por tentativa e erro, né, a forma mais eficiente de se multiplicar, né? Como se ele fosse um gremlin procurando água em cada centímetro quadrado do planeta Terra, né? Nesse meu último vídeo eu dei alguns exemplos práticos que comprovam como essa é a única lei que realmente importa no capitalismo. Mas o exemplo mais escandaloso de todos eu guardei para esse vídeo aqui, né, que é o conceito maluco de crédito de carbono. Ora, o que é a ideia de crédito de carbono, né, no campo da sustentabilidade? Bom, não é nada mais nem nada menos do que os grandes operadores da economia se dando conta de que não importa o quão urgente, né, o quão necessário, o quão indispensável seja a redução das emissões de carbono, para salvar o planeta Terra, inclusive, não existe ninguém no mundo, né, nenhuma autoridade, nenhuma instituição, ninguém capaz de conter o ímpeto do capital de continuar se multiplicando, né, mesmo que para isso ele precise literalmente acabar com a vida no planeta. E aí então, como é que a gente resolve esse dilema? Né, a gente muda o sistema? Né? Não. A gente ajoelha diante do poder do capital e oferece para ele um recurso artificial para que ele consiga se multiplicar mais rápido ainda se ele parar de queimar as florestas, né? É como se a gente estivesse pagando uma espécie de resgate para o sequestro do planeta. E beleza, né? É uma estratégia que pode até ser que funcione, né? Eu realmente espero que funcione, né? Mas esse tipo de estratégia deveria ser suficiente para convencer todo mundo do óbvio, né? Numa ótica capitalista, a única coisa determinando o rumo da economia
é a rota mais eficiente para a multiplicação do capital, né? E se nem mesmo a salvação do planeta até hoje conseguiu frear essa gana por lucro, né, até parece que coisas como a nossa liberdade, a nossa privacidade vão moderar o apetite da economia, né? Acreditar nesses princípios como se eles fossem agentes com alguma interferência concreta na dinâmica de mercado é fundamentalmente não compreender nada sobre o funcionamento do sistema capitalista, né? Por mais que uma vez na vida, uma vez na morte, a gente consiga se mobilizar para boicotar uma ou outra empresa que extrapolou todas as barreiras da ética, a gente faz isso só para depois descobrir que no lugar dela surgiram mais duas empresas fazendo coisas ainda pior. Porque é isso, boicotar uma empresa, independentemente do tamanho dela, nem sequer resvala na raiz do problema. Agora, só para concluir esse vídeo num tom um pouco mais ameno, né, é claro que nada disso significa que tudo dentro das redes sociais é uma grande porcaria e que elas não servem para absolutamente nada, né? Se não fossem as redes sociais, por exemplo, eu nunca saberia como que as princesas da Disney seriam se elas tivessem bigode, né? E aqui nas redes sociais a gente também pode encontrar vários outros tipos de informação relevante, né? Efetivamente, na verdade, e por mais contraditório que isso possa parecer, também pode ser aqui nas redes sociais que a gente vai conseguir buscar e organizar as respostas para todas essas questões que eu coloquei aqui nesse vídeo, né? Pessoalmente, eu acho que o grande segredo para lidar com essas ferramentas, se é que existe um segredo, né, permanece sendo aquele que William Powers sugeriu há mais de 10 anos no livro dele, né, o Blackberry de Hamlet, né, que é a ideia de tentar se desconectar em alguns momentos. Porque, de fato, se você já não é mais capaz de se desconectar, então não é mais você que está usando a tecnologia, mas a tecnologia que está usando você. Mas além disso, eu acho que enquanto você está dentro das redes sociais, é importante tentar desenvolver interesse por questões que impactam a sua realidade, né? Recalibrar os seus algoritmos, mas buscar sempre de uma forma proativa fontes que são contraditórias entre si, né, com correntes de pensamentos que são antagônicas umas às outras. E lógico, a dica mais importante de todas, né, se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Por hoje é isso, beijo!